Olá! Hoje nós vamos abordar nesta videoaula dois assuntos. Na parte de literatura, o romantismo no Brasil, poesia, que se divide em 3 gerações, e na parte gramatical, a crase. Olá, hoje eu vou falar sobre o romantismo. Bom, o que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia e da individualidade no século XVIII. O movimento tinha representações em diversos países, como na Itália, Alemanha e Inglaterra, mas foi na França que ele ganhou forças e se espalhou pelo resto do continente e América. O romantismo é um movimento que influenciou e foi influenciado pelo contexto histórico da época. Para entender esse movimento, temos que entender o contexto histórico. E como primeiro fator, temos a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Seus principais mentores vieram do contexto social no qual estava inserida a Revolução Francesa, e por esse motivo foi consolidado ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso foi o que direcionou toda a idealização do romantismo. A consequência direta da Revolução Francesa foi a ascensão à burguesia, pois a burguesia buscava uma cultura que privilegiasse seus interesses, podendo ser definido como a arte da nova burguesia, que seria o romantismo. Como caráter nacional, temos a chegada da família real ao Brasil e a independência do Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil, é passado um processo de urbanização, tornando um campo propício à divulgação de novas influências europeias. Isso significou o início do processo de independência da colônia. Com isso, a independência do Brasil ocorreu em 1822, sendo assim a base que caracteriza tudo sobre a primeira geração romântica, pois a população sentiu a necessidade de se afastar dos moldes europeus, buscando uma arte realmente brasileira. E dentro desse contexto histórico, temos a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia como fator externo ao Brasil e a chegada da família real e a independência do Brasil como fator interno ao Brasil. Agora eu vou começar com uma pequena introdução do conteúdo da primeira geração romântica. Bom, a primeira geração romântica foi um movimento cultural, literário e artístico que ocorreu em 1836 a 1852. Esse movimento é baseado no binômio nacionalista-indianista. E por esse motivo, os escritores dessa época abordavam temas que definissem a idade nacional. Por isso, o tema do índio é muito explorado nessa fase e ficou conhecido como indianismo. Já no contexto histórico da primeira geração romântica, o poema Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Dias, introduz a primeira geração romântica, apesar de não ser inteiramente dela. Já o termo indianista faz referência à idealização do indígena, visto como bom selvagem. E com a chegada da família real ao Brasil, a corte lusitana, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser sede do Reino Unido de Portugal. Sendo assim, houve muitas mudanças de foco artístico e cultural no Brasil. Agora eu vou apresentar as principais características da primeira geração romântica. A primeira característica é o nacionalismo ufanista, que era a forma exagerada de amor e orgulho. A segunda característica é a exaltação da natureza e da liberdade, que na época era como um mecanismo para fugir da sua realidade, que era buscar um lugar que ainda não foi explorado. E o objetivo da maioria dos escritores era voltado para paisagens novas, como a selva brasileira. A terceira é a religiosidade. Essa característica era vista que se o artista estivesse vivendo em meio de angústias, ele voltava para o plano espiritual no intuito de encontrar algo concebido como perfeito. A quarta característica principal é a figura do índio,
Bom, a presença do índio como era nacional substituiu o era medieval. O índio era visto como bom selvagem e com um comportamento totalmente idealizado, totalmente fora do habitual. Quinta característica é a idealização da mulher. Esse é o fenômeno no qual a mulher é idealizada como dona de um caráter puro e virgem. A mulher é colocada em um pedestal. Portanto, era a figura mais próxima de divindade. A sexta característica é o brasileirismo. Nesse período, as pessoas buscavam identidade própria, tal como uma característica da própria língua. Agora, vamos conhecer dois poetas da primeira geração romântica. E o primeiro é Antônio Gonçalves Dias, que foi um dos maiores poetas da primeira geração romântica. Ele nasceu no Maranhão, foi um poeta indianista, patrônomo da cadeira 15 na Academia de Letras e, além disso, cursou Direito. Ele exerceu o papel de jornalista, advogado e etnólogo. E a sua obra mais conhecida é a Canção do Exílio. Agora, vamos conhecer dois. O segundo é José de Alencar, que atuou como jornalista, crítico, advogado e dramaturgo nacionalista indianista. Bom, apesar de ser um prosador, ele também escreveu romances que dialogavam com as bandeiras indianistas. Seus romances mais conhecidos são Iracema e O Guarani, que também são considerados indianistas. Olá! Agora irei falar sobre a segunda geração romântica, a mais ultra-romântica, como é conhecida, de todas as gerações da poesia romântica no Brasil. Essa geração também era conhecida como a geração mal do século, pois, nas décadas de 1850 e 1860, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à adoção, por parte dos autores desse período, de uma postura exageradamente pessimista diante da vida como escapismo dos problemas sociais da época. Outro fator importante foram as mortes prematuras dos poetas dessa geração. Temos como principais temas dessa fase a morte, o amor não correspondido, que se relacionavam, pois quando o amor não era correspondido pela pessoa que almejava, a morte era a solução, era o destino. Temos também o tédio, a insatisfação e o pessimismo. Entrando agora no contexto histórico, temos a ascensão da burguesia como classe dominante na sociedade. Temos também como marco inicial no Brasil a publicação da obra Poesia de Álvares de Azevedo, um dos principais poetas da segunda geração. A segunda geração ficou conhecida também como geração byroniana, pois nessa fase a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon Byron, o famoso Lord Byron. Isso porque os escritores absorvem um estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico presente na literatura de Byron. As principais características dessa geração são o sentimentalismo exagerado, pois a idealização amorosa e a projeção de uma mulher perfeita são comuns nas obras da segunda geração romântica. O amor e a amada são quase sempre utopias inatingíveis e, por isso, as personagens e os sujeitos líricos sofrem demasiadamente. Temos o profundo subjetivismo. O poeta da segunda geração retrata em sua obra uma realidade interior e parcial. Trata os assuntos de uma forma pessoal, de acordo com o que sente, aproximando-se da fantasia. Temos também o egocentrismo ou individualismo. Nas obras ultrarromânticas é notável um claro enfoque no sujeito em detrimento do mundo. Em muitas obras, inclusive, o espaço externo ao eu é apenas cenário para a existência da personagem. Em geral, questões de ordem social, tensões do mundo lá fora, não costumam ser abordados pelos escritores dessa geração. Temos o pessimismo ou melancolia também. A temática pregada nessa geração era a morte. O artista se vê diante da impossibilidade de realizar o sonho do eu e, desse modo, cai em profunda tristeza, angústia, solidão, inquietação, desespero,
frustração levando muitas vezes ao suicídio, solução definitiva para o mal do século. Temos também a fuga da realidade, diante de um presente desastroso marcado pela solidão e pela desilusão amorosa. Os personagens e os sujeitos líricos da segunda geração romântica apresentavam discursos em que exaltavam o desejo de fugir da realidade. Essa fuga mostrava-se de diversas formas, como mediante o desejo de morrer, por meio da exaltação da boemia desregrada, ou ainda fugindo para a infância. Temos também o gosto pelo delírio e pelo macabro. A tematização do grotesco, do macabro e de situações de delírio são comuns em narrativas ultrarromânticas. Irei destacar agora dois poetas da segunda geração. O primeiro deles é Manuel Antônio Álvares de Azevedo. As obras dele foram sempre marcadas pelo pessimismo. Nota-se a escolha de temas sobre a morte, dor, enfermidade, desilusão amorosa e frustração, permeadas muitas vezes por um tom sarcástico e irônico. A obra poética Lírio dos 20 anos é uma célebre representante da geração byroniana. O segundo que escolhi destacar é Cassimiro José Marques de Abreu. Suas poesias são de linguagem simples, fácil, com temas já abordados por outros autores. Podemos até destacar a aproximação do autor com Álvares de Azevedo, pela melancolia e o saudosismo a respeito da infância e da figura da mãe e da irmã. Agora iremos falar sobre a terceira geração. A terceira geração do romantismo se deu entre 1870 a 1880, também conhecida como geração condoreira, tendo como característica um sentimento de liberdade e igualdade. No período que abrange a geração condoreira, o país estava buscando sua identidade, marcado pelo movimento abolicionista e a tríade entre o republicanismo e a monarquia, fortemente influenciada pela poesia de Victor Hugo. A terceira geração possui como característica o erotismo, o comprometimento com a causa abolicionista e republicana, a liberdade e a negação do amor platônico. Conhecido como poeta dos escravos, Castro Alves, dentre suas obras da poesia social condoreira, destaca-se O Navio Negreiro, Os Escravos e Vozes da África, temas ligados ao abolicionismo. Considerado o precursor da modernidade, Souza Andrade foi defensor dos ideais republicanos e abolicionistas, temas destacados em suas obras Harpas Selvagens, Harpas de Ouro e Gueça Errante. Bom, vou falar sobre crase. Para entender a crase, você vai pensar na letra A. Por que letra A? Porque a crase só ocorre quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. Para que isso ocorra, eu tenho que ter uma palavra que determine o uso da preposição a e depois eu tenho que ter uma palavra feminina para que também possa usar o artigo a na frente. Para ter crase, tem que ter uma preposição, e só uso crase em palavras femininas. Para saber se na frase existe crase ou não, a primeira regrinha é trocar a palavra feminina por uma masculina e ver se encaixa. Se encaixar, tem crase. Se não encaixar, não tem. Quando você trocar e tiver que usar o ao na masculina, significa que na feminina tem crase. Por quê? O que é o ao? É a preposição a mais o artigo o. Tem também com nomes geográficos, países, lugares. Por exemplo, foi à França. Troco a por para. Foi ou fui para a França ou para a França. Para a França. Então, se eu usei o para a, eu tenho preposição mais artigo. Ou seja, fui à França tem que ter crase. Com isso, nomes geográficos, se eu usei para a na preposição, tem que ter crase. Exemplo de que não vai crase é São Paulo. Fui a São Paulo, troco a por para. Fui para São Paulo ou para a São Paulo.
fui para São Paulo. Não vai crase. Se eu usei somente o para, não precisa de crase, porque eu tenho somente a preposição. Outra aqui. Vou à Argentina. Tem crase? Troque o vou por venho. Como fica? Venho de Argentina ou venho da Argentina? Venho da Argentina. O que é o da? O da é preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo, significa que vou à Argentina tem crase. Então, se usou da no venho da Argentina, tem crase. Mas se você usasse o de, não tem crase. Exemplo de uma que não tem crase. Vou a Porto Alegre. Sem crase, pois venho de Porto Alegre. Outra forma de saber se existe crase ou não é com o uso dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Um exemplo. Cheguei a este lugar. Se trocar o a este por aquele, mas eu não vou escrever cheguei a aquele lugar. Eu pego esse a, que é preposição, e craseio. Então fica cheguei àquele lugar, craseado. E como vai saber quando vai ou quando não vai a crase no aquele? Substitua o pronome aquele por a este. Se mantiver o sentido, vai crase. Mesma coisa com aquela e com aquilo. Tipo, vou àquelas cidades. Troco aquelas por a estas cidades. Se você trocou e manteve o sentido, o aquelas tem crase. Então, aquele, aquela e aquilo troco por a este, a esta e a isto. Se mantiver o sentido, trocando eles, tem crase na frase. Bom, depois dessa parte toda com substituições, tem algumas frases obrigatórias que você vai ter que gravar. Não tem macete para isso. Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas é quando eu tenho alguma coisa relacionada a lugar, tempo. Vai ter que ter crase obrigatoriamente. Por exemplo, seu pai saiu às pressas. Às pressas é o modo como saiu. Locução adverbial feminina. Vai crase obrigatoriamente. Às pressas, às vezes, à risca, à noite, à direita, à esquerda, à frente, à maneira de, à moda de. Todas essas são locuções adverbiais femininas. Bom, nos casos facultativos, tanto faz usar ou não a crase. E são 3 formas onde posso ter casos facultativos. Primeiro deles é quando tiver lá pronomes possessivos femininos. E quais são os pronomes possessivos femininos? Minha, sua e tua. Um exemplo. Ele se refere à minha tia. Minha é pronome feminino. Então, tanto faz colocar crase aí. E outro caso facultativo é quando tiver a palavra até. Por exemplo, todos os alunos foram até a escola. Esse a antes de escola pode ter crase ou não. Então, após a palavra até, se tiver o a, pode ou não ter crase. E onde nunca usar crase? Você não vai usar crase diante de palavras masculinas, a não ser em casos onde troca a moda e a maneira. Outro lugar que não leva crase nunca, verbo. Antes de verbo não se usa crase. Então, estou apto a discutir. A discutir não vai crase porque é verbo. Antes de expressões formadas por palavras repetidas, não usa crase. Cara a cara, frente a frente, lado a lado. Expressões que indicam futuro ou distância, não precisam. Então, por exemplo, sairá daqui a pouco. Daqui a pouco não precisa de crase. Dias da semana não usa. De segunda a quinta, sem crase. Também nunca usa crase antes de pronomes, mas em dona, senhora e senhorita, que são pronomes de tratamento que admitem crase. Então, nesses 3 eu posso ter crase. Nos outros não existem crase. A vossa senhoria, a vossa excelência não usa crase. E para fechar, quando eu tiver um substantivo feminino no plural,
e o a que vier antes dele tiver no singular, não usa crase. Por exemplo, não falo a pessoas estranhas. A pessoas não tem crase. Mas se for no plural, não falo às pessoas estranhas, aí sim usa crase. Então, essa foi a aula falando um pouco sobre o que é a crase e suas regras.